Bom dia a todos. Vou aqui dar continuidade à leitura de ontem. Raabe percorreu a açoiteia, procurando como descer até o átrio, e achou uma escada de tijolos que por uma parte conduzia ao campanário e pela outra ao coro, e a outra dependência do convento. Em dois idiomas, latim e esperanto, um pequeno cartaz prevenia que era proibido subir à torre e acrescentava: respeite a clausura do convento. Para descer a rua, siga a escada. A moça olhou o cartaz e fez um trejeito. Pareceu-me que aqui nos indica o caminho. Algum de vocês sabe ler? Um deles, Níquel Clon, respondeu rindo-se: por quem nos tomas? Temos cara de servente? E o outro, Mercúrio Lares, disse: se eu soubesse que isso ia interessar-te, teria vindo com Ângelo Greco, o único em minha casa que entende de hieroglifos. É secretário de minha mãe e faz-lhe muito bem as contas. Direi isto a minha, replicou Raabe com displicência, para que o faça ministro da fazenda. A mãe de Raabe, dona Hilda Lieberman, viúva havia muitos anos do riquíssimo Matias Cohen e da bela Marta Brumen, que conhecemos em 1934. Era chefa do Estado argentino, a segunda mulher que chegara a ser presidenta da nação. A outra moça, Foto Fuma, também não sabia ler, e assim os quatro ficaram indecisos diante do cartaz. Até então nunca haviam notado lhe fizesse falta o saberem sequer as primeiras letras. Pelo ano 2000, a gente distinta passava muito bem sem tal conhecimento. O cinematógrafo falava e os rádios, telefone de bolso haviam substituído totalmente os livros e até as revistas de crime e anedotas, último refúgio da imprensa. A vida perdera a sua profundeza, vivia-se toda a largura dos dias, toda a largura dos prazeres ou das paixões, mas ninguém gostava de ficar a sós com o seu pensamento, nem com o seu coração, nem muito menos com a sua consciência. A primeira vítima dessa mutilação da vida foi a arte. A arte só pode deitar raízes na construção dentro de si mesmo, que é a terceira dimensão da vida. A técnica industrial certamente progredira porque a cobiça do lucro estimulava o engenho dos inventores. Mas como a arte ou a ciência pura não são fontes de ganho, iam ficando sem devotos.
perdeu-se totalmente o gosto pela investigação desinteressada. Havia tantas enciclopédias e quadros sinópticos e dicionários de fórmulas e receita que não valia a pena descobri-la por conta própria. O desmensurado progresso da pedagogia, que tornara demasiado fácil o colher informações, já que não conhecimento, matara a vocação investigadora e acabara com a ciência e com a arte que impõe sacrifício. Dado o caso de necessitasse alguma coisa disso, bastava ligar para um dos 1000 escritórios de informações e pedir a alguns pobres diabos, espécie de tarados maníacos do estudo, ainda pareciam capazes de folhear um livro, e era eles que se encarregavam de atender às consultas, provocando dos que se beneficiavam com a sua ciência ou com o seu trabalho. Não admiração, porém lástima, haver gente tão infeliz que gastasse a vida folheando papeluchos, quando podiam gastá-la dançando, bebendo e aborrecendo-se nos cinemas e nas boates. Mas já eram poucas essas pessoas, e em breve não haveria ninguém no mundo apto a ler um livro, ou a tocar um piano, ou um violino, ou a manejar uma pena ou um pincel. Nem sequer os figurinos se imprimiam mais, o assinante ou o comprador recebia um rolinho de filme que projetava em telas portáteis com qualquer luz e olhava as figuras ampliadas e escutava a explicação delas. Bastou uma geração de assombrosa técnica para acabar com os jornais, livros, bibliotecas e prelos. Se alguém queria informar-se das coisas do mundo, se achavam pessoas extravagantes e curiosas, comprava num desses botequim que vendem pastilha de hortelã e goma de mascar, o último filme noticioso, encaixava no seu aparelho e ouvia da mesma forma que a um companheiro, sem interromper as suas diversões. Nem os surdos precisavam ler, os fonógrafos não se comunicavam com o tímpano, porém com o cérebro, como se escuta o tic-tac do relógio sem intervenção do ouvido, somente com aplicá-lo ao osso temporal. Mas pouco a pouco achava-se demasiado tolo andar averiguando o que ocorria em outras partes do planeta, para que cada qual devia viver sua vida e não a dos outros. Se as pessoas recebiam uma carta manuscrita ou a máquina e tinha curiosidade de informar-se de lá, mandava ler essa carta por um criado. Em caso de apuro, quando não tinha perto o criado, pelo telefone, podiam
a uma campainha o auxílio de um leitor, como se pode um mecânico ou uma ajuda ao automóvel clube. Se sucede furasse um pneumático, os criados personagens imprescindíveis eram os descendentes da família seculares de 1940, que entre morrer de fome ou viver debaixo das mesas dos novos epulões, optaram por servi-lo com tão bom humor que o ser criado era um cunho de distinção, e muitos novos ricos e novos nobres que não se envergonhavam em presença dos seus iguais, mal se atreviam a mexer-se diante daquele servente sábio a quem o governo mudou o sobrenome para não se ver obrigado a modificar a história argentina. Com efeito, não parecia discreto que Miss Hilda, a presidenta, mandasse pintar as unhas por um tal Manuel Bergamo, e que ao ministro Chupinez lhe lustrasse as sandálias um tal Bartolomeu Mitre. Antes a impossibilidade de se inteirar do que, dizia o cartazinho, Raabe impacientou-se, empurrou a porta e meteu-se no chofre do lôbrego vão de uma escada de gastos tijolos pela qual os quatro desceram até o átrio da igreja. 300 anos atrás ali enterravam os mortos ilustres, ainda podiam soletrar-se no solo alguns nomes. As portas de ferros da igreja estavam abertas, mas as grades de bastantes impediam-se de ver o que se passava lá dentro. Montavam guardas 2 cavaleiros templários, com seus mantos brancos arregaçados em pregas marciais e elegantíssima, que descobriam à direita a grande cruz de lã vermelha cozida, afogada blusa, e à esquerda a forte e rica espada medieval. Aqui parece oportuno referir como se restaurara a antiquíssima ordem religiosa e militar dos Templários, fundada em tempo das cruzadas por Godofredo de Bouillon para combater contra os maometanos. Compôs-se ela de monge, guerreiros ligados por votos perpétuos de castidade e obediência. Em pouco tempo eles acumularam tanto poder e riqueza que suscitaram ciúme dos reis e se tornaram alvo de ódio e acusações terríveis contra a sua moral e a sua doutrina. Nunca a história aclarará o estranho processo dos cavaleiros do templo, porque a ordem tirava muita da sua força do mistério em que se desenvolvia, e é porque os grandes atores daquela tragédia não divulgaram as suas conclusões, e os documentos foram destruídos pelo tempo e pelas mãos dos homens. Dá uma pausa para continuar depois.
Tenham um bom dia a todos, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.